pessoal. Já estava mesmo que estava aqui falando um pouquinho sobre a prova. Travou? Tá travando? Já voltou. Voltou, né? Tá legal. Então, hoje a gente dá continuidade ao assunto que, na verdade, separa um pouquinho, é um pouquinho diferente do que a gente viu até a aula anterior, né? O conteúdo da prova foi até a aula 8 e a gente tratou sobre conjuntos, propriedades em conjuntos. Agora a gente entra um pouquinho de uma aplicação de teoria dos conjuntos, né? Na verdade, são assuntos que vocês eventualmente já viram, mas é natural que talvez vocês não tenham tanta clareza do que são esses assuntos, que é análise combinatória, dentro de análise combinatória, tá? Eu vou tentar fazer o link do que a gente viu sobre conjuntos até agora, legal? Então, a gente viu na aula passada operações, identidades em conjuntos. Na verdade, teoria dos conjuntos a gente viu em 2 aulas só, né? Uma primeira aula foi um pouquinho sobre definições e propriedades, e uma outra aula foi sobre propriedades, propriamente dito, e a cardinalidade e a álgebra dos conjuntos também. Bom, que é isso, né? A gente definiu cardinalidade, a gente soube tratar bem a cardinalidade de conjuntos, que é o quê? É mostrar pelo princípio da inclusão e exclusão qual é o tamanho da união de conjuntos, né? Pensando em 2 conjuntos e pensando em 3 conjuntos. Como eu falei, a gente acabou não vendo muito mais, até porque a matéria ela dá continuidade a outros assuntos, a emenda, tá? Mas o princípio da inclusão e exclusão é uma forma de você obter a cardinalidade da união de conjuntos. E hoje a gente vê como os conjuntos eles se relacionam entre si de modo a você conseguir obter a cardinalidade de conjuntos que são obtidos por essas relações, essas operações, tá? Então, o que a gente vê é o seguinte, esses conjuntos possuem restrições e com essas várias restrições, a gente quer ser capaz de obter o tamanho desses conjuntos soluções. Então, você tem uma propriedade que define um conjunto, você tem uma propriedade que define outro conjunto, e aí você faz uma série de relações entre esses conjuntos, por união, interseção, enfim, estabelecendo uma série de restrições. E a pergunta que a gente faz é saber o seguinte, qual é o tamanho desse conjunto aí depois de você fazer essas séries de restrições? Entendeu? Ou seja, qual é a cardinalidade desses conjuntos aí? Para conseguir responder isso, a gente usa 2 princípios. Agora eu vou usar a canetinha. O primeiro momento do uso da canetinha aqui. Vamos ver. Princípio aditivo, princípio multiplicativo. Super útil o uso da caneta, tá vendo? Não é mesmo? Não é super importante? Olha lá. É mesmo. Então, são 2 princípios super importantes que, na verdade, com eles, a gente vai ser capaz de usar, trabalhar e generalizar e aplicar em diversos conceitos. Que é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre muitas coisas que, na verdade, na escola você veria isso em, sei lá, pelo menos umas 3 aulas, tá? Então, eu vou falar em 1h30, mais ou menos, conceitos que são vistos em uma série de aulas que fala bem detalhadamente sobre cada assunto. Eu vou relacionar todos nessa aula de hoje, beleza? Que são justamente consequências desses 2 princípios, tá? O princípio aditivo a gente chama de PA e o princípio multiplicativo a gente chama de PM. Bom, em análise combinatória, o que a gente está interessado? Um dos interesses muito grandes é determinar contagem. É um problema de contagem, tá? Combinatória é uma área da matemática que trata muito sobre isso, sobre essa contagem, sobre problemas de contagem, saber as possibilidades, as inúmeras possibilidades que se tem de se resolver um problema que existe. A aplicação de análise combinatória na computação é enorme. Se você for ver, por exemplo, você tem uma série de possibilidades, o seu algoritmo vai ter que para resolver o seu problema, vai ter que tratar uma série de possibilidades. Como a gente entende esse número de possibilidades? Como a gente sabe tratar essas restrições de modo a combiná-las e ainda assim conseguir determinar esse número de possibilidades?
é um pouco sobre isso que a gente vê em análise combinatória, tá? Então, o problema da contagem é justamente esse, ele trata de objetos que são formados de uma certa maneira, e a gente pergunta, então, quantos objetos podem ser formados aí obedecendo essas regras, tá? Isso é o que a gente vê em análise combinatória. Aí isso é uma matéria que é vista na escola. E aí eu pergunto a vocês, vocês entenderam bem? Vocês lembram bem? Quem gostava disso na escola? Eu gostava. Os cachorros. Foi? O Isaac gostava. Mas quem gostava? Gostava, mas não lembra, né? Isaac não conta? Que você gostava, Alma. Pô, legal. Na verdade, particularmente, eu também gostava. Na escola eu não estudava muito, né? Acho que até já contei um pouco isso para vocês. Então, apesar de eu gostar, em particular, eu até gostava tudo que tinha na matemática, eu não estudava, então não entendia muito bem a relação que tinha esses assuntos que a princípio eram vistos muito distantes um do outro, e aí tinha que gravar uma certa regra que o professor falava lá, se a ordem importa é tal coisa, se a ordem não importa é tal coisa, e pronto, acabou. E é claro que eu estou falando bem grosseiramente, né? Eu não posso generalizar também. Mas, para mim, por exemplo, foi muito assim, apesar de eu ter tido bons professores, muito bons professores. Mas esses princípios, na verdade, é o que a gente usa aqui em análise combinatória, a gente consegue falar de vários nomes que às vezes aparecem, uma série de nomes diferentes, combinação, arranjo, permutação, uns símbolos estranhos, umas formas estranhas, que é até difícil a gente entender o porquê das coisas. Mas tudo isso é consequência desses dois princípios que eu acabei de falar, princípio multiplicativo, princípio aditivo. E é isso que a gente vê em análise combinatória, tá? Em análise combinatória, o nosso intuito é conseguir determinar a cardinalidade de conjuntos que obedece uma série de restrições. E a gente consegue determinar essa cardinalidade utilizando esses princípios bem utilizados, o aditivo e o multiplicativo. A análise combinatória é uma área enorme, tá? É claro que em uma, duas aulas não vou ser capaz de falar tudo que existe em análise combinatória. Grafos, teoria dos grafos, é algo que está dentro de análise combinatória até, que determina um pouco essa análise, essa relação que os conjuntos têm e propriedades que a gente consegue obter a partir da combinatória associada a isso, tá? Mas aqui a gente está bem específico vendo sobre contagem, tá? São problemas de contagem que a gente quer tratar aqui. O meu intuito nessa aula de hoje é o seguinte, eu vou falar aqui uma série de exemplos, tá? Para cada um desses exemplos, a gente vai ser capaz de resolver. E com esses exemplos, eu vou tentar fazer o link dos princípios que são utilizados e generalizar esses exemplos para explicar justamente os conceitos que existem, tá? Dos princípios e das suas aplicações. Beleza? Isso aí que o Alamo colocou, né? A ordem importa, então é arranjo que você vai usar. Pois é. Mas qual é a relação de arranjo com combinação e o que isso tem em relação a essas contagens todas, né? É um pouco sobre isso que a gente quer ver hoje, tá? Então, vamos ver alguns problemas. O primeiro é esse exemplo bem simples aí, tá? Então, suponha que você tenha entrado... Você não. Suponha que tenha entrado em cartaz 3 filmes e 2 peças de teatro e você só tem dinheiro para assistir apenas um desses programas, tá? Então, é uma problemática que é o seguinte. Você tem elementos em conjunto, elementos são pertencentes a um conjunto, tá? Então, você poderia pensar, um conjunto são os filmes, outro conjunto são as peças, tá? Então, você poderia pensar, talvez, em algo do tipo assim, aqui tem os filmes e aqui são as peças. Então, um é o conjunto P, o outro é esse conjunto F. E aí você tem elementos aqui dentro, tá? Pensa que esse F é só o nome do conjunto, tá? Vou voltar aqui para desenhar do lado de fora. Então, você tem 3 elementos aqui, você tem 2 elementos aqui. Caraca, agora sim. Pô, deixa o joinha aí, ó. Vale o joinha de vocês lá, ó. Mas, enfim, é uma representação dos conjuntos que foram apresentados aí. Foi apresentado o conjunto de filmes, foi apresentado o conjunto de peças.
Isso é conjunto. E a gente quer determinar o quê? Cardinalidade de alguma relação que tem os conjuntos aí, de acordo com a minha solução que foi questionada, né? Quantos elementos possuem aí? Basicamente é isso, né? Quantos programas você pode fazer? É isso que está sendo perguntado, tá? É bem simples, né? Basta você saber quantos elementos estão num conjunto, quantos elementos estão no outro. Beleza? Então, qual é a resposta disso? Você só tem dinheiro para cair em um evento, né? Então, você assiste ou um filme ou um cinema, né? E repara que é um ou exclusivo até, né? Mas, enfim, então você tem 5 possibilidades. Beleza? Que é simplesmente ele quer saber qual é o tamanho da união dos dois conjuntos. Beleza? Então, repara que isso, o que a gente quer saber em análise combinatória, em problemas de contagem, é a aplicação do que a gente sabe sobre conjuntos, dessas relações dos conjuntos aí. Tá claro? Tudo bem? Então, o que eu acabei de fazer quando eu desenhei ali no slide passado foi um diagrama de Venn, né? E aí eu separei dois conjuntos, assim e assim, né? Eu vou voltar lá. Aqui. Repara que esse retângulo aqui, ele é meio que meu universo, né? Dentro das possibilidades que eu tenho aí. São os filmes e as peças, certo? Agora, eu fiz dois conjuntos. Um é o conjunto F, outro é o conjunto P, certo? É claro vocês enxergarem que não tem interseção dos dois conjuntos, beleza? Porque um elemento que é um filme, ele não é o elemento peça, certo? Então, por isso que esse desenho foi super conveniente, porque com ele a gente é capaz de entender a situação que ocorre aí exatamente, tá? Então, a gente foi capaz de separar em dois conjuntos e conseguir determinar o número de elementos. A problemática que vai aparecer daqui para frente é mais ou menos assim também. Vocês vão ter possibilidades que vão ser elementos de conjuntos associados, tá? Repara que até no diagrama de Venn lá, eu fui capaz de quê? De listar, né? Então, uma forma de obter a solução seria o quê? Listar todas as possibilidades. Beleza? Concorda? Se eu pergunto, olha só, eu quero saber o conjunto que satisfaz uma série de propriedades aí. Quantos são esses elementos? Vocês concordam que uma possibilidade para você obter essa resposta seria você listar todos os elementos que satisfazem essa propriedade e contar, e você vai ter a resposta? Se dois conjuntos são finitos aí, você está relacionando dois conjuntos finitos, é viável você obter isso. Quer dizer, é possível você obter isso. O ponto é que talvez não seja viável, né? Porque você listar todas as possibilidades quando você tem aí 3 e 2, beleza, dá ok, mas de um modo geral, é um pouco sobre, por causa disso que aparecem esses princípios também, tá? É o que a gente vai ver. Vamos ver, tô entendendo o que eu estou falando? Tá claro o que eu estou falando? Sim. Vamos ver o outro exemplo. Então, suponha que você tenha... Você não. Estou toda hora olhando você aqui. Suponha que tenha entrado em cartaz 5 filmes e 4 peças, tá? Bem parecido com o outro, né? Só que eu aumentei um pouco o tamanho. E você só tem dinheiro para assistir um filme e uma peça de teatro, tá? Então, aqui é diferente do exemplo anterior, porque lá você só tinha dinheiro para uma coisa, para um programa. Aqui, agora, você tem outras possibilidades, né? Na verdade, você tem possibilidade para fazer duas coisas, tá? É um filme e uma peça, certo? É isso que ele quer saber. Então, quantos são os programas? Como seria uma possível solução? Então, a gente poderia, assim como o exemplo anterior, listar todas as possibilidades, certo? Então, como seria isso? A gente tem que formar pares, né? Então, queremos saber quantos pares cinema, teatro existem. Então, você poderia pensar como, analisando essas possibilidades? Pensando que você vai assistir o filme 1, você passa a ter quantas possibilidades para o teatro a você fazer lá, assistir no teatro? 4, certo? Você está fixando ali, ó, vou assistir o primeiro filme, o filme 1.
Ainda restam lá, mas ainda resta dinheiro para fazer um programa de teatro lá. Tem quantas possibilidades lá? 4 possibilidades, certo? Um par, aí, filme 1, teatro 1, é um elemento desse seu conjunto de solução. Entenderam? Sim. Então, ele é um conjunto um pouco diferente do anterior lá. Pensando que aqui você vai pôr as suas soluções aí, tá? Então, poderia ser filme 1, juntamente com peça 1, filme 1 com peça 2, e aí você listaria tudo aqui. Concorda que uma possível maneira de você obter uma solução? Listar tudo. É relacionar dois conjuntos e agora em um novo conjunto, que é cada elemento que era de um conjunto anterior. Então, aqui é o conjunto dos filmes e aqui é o conjunto das peças. Eles meio que vão se relacionar para obter um novo conjunto aqui. Então, repara que é possível, mas acaba que se torna bem bem custoso, né? Bem inviável você obter uma solução aqui. Mas ainda assim, não pensando em desenhar, mas pensando em ainda listar, agora que você deixou de querer, não quero mais fazer o filme 1, mas eu quero o filme 2. Então, da mesma forma, você tem 4 possibilidades quando você fixou você querer assistir o filme 2. E assim por diante, para todos os filmes. Então, cada 4 que está aqui representa o quê? Filme, né? Tipo, possibilidade de filmes. Cada 4 que está aqui, na verdade, é um parzinho, cada elemento que está aqui dentro desses 4 é um parzinho em que esse primeiro aqui, por exemplo, é o filme 1. É um filme 1 juntamente com 4 possibilidades aqui em relação às peças, certo? Então, é o filme 1 sendo fixado, você tem 4 possibilidades para complementar seu programa. Então, aqui você tem 4 possibilidades. É o filme 1 com peça 1 é uma possibilidade, é o filme 1 com a peça 2 é a segunda possibilidade, com a peça 3, com a peça 4. Aí aqui agora você fixou o filme 2, depois o filme 3 e assim por diante. São 5 filmes, né? Então, na verdade, você tem 20 como resposta, tá? A gente querendo listar todas as possibilidades é algo que é possível, tá? Mas é algo rápido de se obter? É algo viável? Não é, tá? Então, por isso que em análise combinatória, em problemas de contagem de um modo geral, a gente tem que ser capaz de saber quantos elementos tem naquele conjunto, mesmo sem saber quais são os elementos propriamente dito, quem são os elementos ali, entendeu? Sem precisar listar os elementos, beleza? Listar é possível, ok, eventualmente você até consegue, mas não é isso que a gente quer. Então é por isso, não é isso que a gente vê de um jeito mais fácil de se fazer. Então é por isso que sempre questões que envolvem análise combinatória de contagem, a pergunta vai ser tipo essa: quantos são blá 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 blá, tá? É sempre assim. Qual é a quantidade dos elementos desse conjunto? É isso que a gente vai tratar aqui em análise combinatória, tá? Falando explicitamente sobre os princípios, né? Princípio aditivo, tá? O princípio aditivo é quando, falando em dois conjuntos, tá? Para falar disso, eu vou falar sobre partição. O que a gente fez no exemplo... Travou? Oi? Não, tem uma dúvida. Calma. Que ele a gente vai... Você falou que então a pergunta seria: quantos são os elementos, né? Normalmente a gente vai buscar isso, né? Mas a gente vai fazer Quantas isso... são as possibilidades de resolver, de ter o tal coisa lá que foi pedido. Mas fazer isso sem listar, sem fazer listagem. Perfeito, sem listar. Tá? Nesses exemplos iniciais, acaba que é bom a gente listar até para enxergar as coisas, né? Enxergar um pouco os pares que ele está querendo, mas não é assim que a gente vai resolver. Beleza. Antes de falar exatamente sobre um princípio, eu vou reforçar algo que eu fiz no primeiro exemplo com vocês, quando foi
algo assim que eu fiz, lembra? Eu separei aqui no conjunto F e aqui no conjunto P, né? E aqui tinham elementos e aqui tinham elementos. Isso é o exemplo de uma partição, tá? O princípio aditivo, ele se aplica muito quando a gente consegue criar uma partição de conjuntos. Alguém sabe dizer o que é uma partição? É a divisão de alguma coisa. Uma divisão bem genérica, assim? É, de forma geral, eu penso assim. É como se fosse o subconjunto de um conjunto principal, uma partição? Isso é o modo que geralmente as pessoas sabem, entendem como partição. Então, por exemplo, quando se fala em HD até, né? Ah, eu particionei meu HD. Vocês já fizeram isso? Já. Como vocês se referiam àquela parte que tinha o Linux, por exemplo, se o computador era o Windows? Vocês chamavam o que aquilo? De partição? Pois é, igual o João colocou. É a partição do Linux, né? E depois ali era a partição do Windows. Isso está errado, tá? Aquilo é parte, não é uma partição, tá? Uma partição não é uma parte. Uma partição tem que satisfazer algumas coisas, tá? Então, e aqui me referindo a dois conjuntos, eu digo que A e B, eles são disjuntos, tá? Então, se você faz uma partição em dois conjuntos, então A e B, eles são disjuntos. Disjuntos você lembra o que significa, né? Que não tem elemento em comum. Isso, a interseção é vazia. Que justamente é o que vocês fazem aí quando vocês separam em Linux e Windows o computador. Fica um espaço somente para o Windows, um espaço somente para o Linux. Não tem um espaço de interseção ali. Que é justamente isso, né? A interseção é vazia. Mas não é só isso. Além de você conseguir ter essas coisas separadas, a união dos dois conjuntos é todo o conjunto universo, tá? Então, a partição, repara que isso é um termo matemático bem preciso. Quando se fala em particionar um conjunto, a gente então está querendo o quê? É ter conjuntos em que a interseção 2 a 2 de cada um dos conjuntos é vazia e a união dos conjuntos é todo o conjunto universo. Entendeu? Ok? Então, por isso que aquele exemplo anterior lá... Ah, eu apaguei, né? Era uma partição. Porque dentro do conjunto universo que eu estava considerando, o conjunto universo eram os programas. E eu pude ser capaz de separar em dois conjuntos, que era o conjunto F e o conjunto P, em que a interseção deles era vazia e a união deles dava, de fato, o conjunto universo. Entendeu? Então, aquilo era uma partição. Ok? E muita atenção, tá? É uma palavra bem reservada à partição. Na matemática, isso aparece em vários contextos aí. Beleza? Então, vamos lá. Note que os dois exemplos anteriores obedecem ao mesmo princípio básico, que esse é o princípio que a gente chama de princípio aditivo. O princípio aditivo, na verdade, ele associa muito a problemas em que a gente soma. Então, para fazer parte de uma solução, são elementos que você vai associar um número, né, a uma quantidade, e você vai somar com outro pedaço. O que eu estou querendo dizer? Vamos voltar, eu acho que aqui tem o exemplo... Vamos voltar lá no anterior. Isso daqui que eu fiz, ó, de fato implicava numa partição, tá? Lembra como eu separei aqui? Esse daqui, esse número 4, associou a um conjunto em que o filme 1 necessariamente ele fazia parte. Esse daqui associava ao conjunto em que necessariamente o filme 2 fazia parte. Eram 5 filmes, né? Esse daqui, necessariamente, o filme 5 fazia parte da solução. Então, nesse exemplo aqui, eu utilizei sim essa partição do conjunto solução nesses pedacinhos e simplesmente a soma deles dá para a gente a solução da questão.
Então, eu separei ali em 5 conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o conjunto em que o filme 1 necessariamente entra. Então, ele vai ter o parzinho filme 1 juntamente com a peça 1. Um elemento que está aqui, ele com certeza não vai estar aqui. Porque um elemento que está aqui, na verdade, é o filme 2 que vai estar com alguma peça. É o par. Então, o elemento aqui é o par. Filme 1, peça sei lá qual. Peça 2, sei lá. Aqui é o filme 2, com a peça 2, com a peça 1, com a peça 4, com a peça sei lá o quê. Entenderam? Então, aqui, ó, de fato, foi uma partição dessa sua solução, e é justamente isso que a gente está interessado, é obter o valor disso tudo. Às vezes é bom a gente fazer isso, conseguir separar em conjuntos, de modo a conseguir pôr os elementos sem ter interseção aqui dos conjuntos. Os elementos vão pertencer a conjuntos em que a interseção desses conjuntos vai ser vazia e, de fato, esse subconjunto aqui da solução, ele não tem interseção com esse subconjunto aqui da solução. Entenderam? Da mesma forma aqui, aqui e aqui. Então, por isso que eu pude aplicar o princípio aditivo para obter minha solução, que foi simplesmente somar o tamanho de cada um desses conjuntos. Porque eu sabia que a soma dava, de fato, a cardinalidade da união, e era nessa união desses conjuntos que eu estava interessado, porque a interseção é vazia. Entendeu? E a união dava tudo que eu queria. Então, era, de fato, uma partição. A mesma coisa aconteceu cá atrás, no exemplo anterior. O exemplo anterior aqui. Então, eu estava interessado no tamanho disso daqui. E eu fui capaz de separar em 2 conjuntos. É claro que aqui foi bem simples, né? O seguinte também, o exemplo 2 também foi simples, né? Essa visualização, acredito que tenha sido. E o meu interesse era simplesmente obter a soma desses 2 conjuntos. Entenderam? Entenderam como a partição se aplica nesse contexto aqui do princípio aditivo? O princípio aditivo, o objetivo é a gente somar o tamanho dos conjuntos para obter a solução. Simplesmente assim, tá? Então, se você tem 2 conjuntos, né? O que é o princípio aditivo de 2 conjuntos? Se você tem A e B, são 2 conjuntos disjuntos, e A possui P elementos e B possui Q elementos. Eles são disjuntos. Então, a união dos 2 conjuntos possui P mais Q elementos. Isso é o princípio aditivo. Entenderam? Os exemplos fizeram sentido aqui nessa aplicação do princípio aditivo? Você poderia pensar, sei lá, você tem 7 camisas e você tem 3 calças. Quantas são as roupas que você tem? Então, é mais ou menos isso. Você soma, né? O conjunto das camisas com o tamanho disso com o conjunto que possui as calças, tá? Então, falando de novo do exemplo 1, né? O conjunto A aqui, para relacionar esses princípios, né? É o conjunto dos filmes, né? Então, o X vai pertencer a esse conjunto se X é um filme. Por exemplo, F1, F2, F3 são os elementos. É a identificação de cada filme, né? B é o conjunto das peças de teatro. Então, P1 são duas peças, eu botei T, desculpa, não P. Mas, enfim, o nosso interesse aqui, no exemplo 1, era saber quantos são os programas. Você só pode ter um programa. E, é claro, a gente vê que a interseção é vazia, como eu acabei de mencionar lá com o diagrama, e, de fato, a união dá a solução. O princípio aditivo, ele é exatamente, então, o princípio da inclusão e exclusão, para quando a interseção é vazia, entendeu? Então, o princípio da inclusão e exclusão foi algo que a gente viu na aula passada, né? Lembram disso? É justamente quando a gente quer obter a cardinalidade da união dos conjuntos. O que a gente tem que notar, de modo geral, quando se fala do princípio da inclusão e exclusão, agora eu vou usar a caneta para tudo, mesmo para coisa que já está marcada aqui com cor. Mesmo quando a gente já
Como quando a gente já o que? Não é isso que eu ia falar. Quando a gente fala do princípio da inclusão e exclusão, de modo genérico, né? A gente pode ter a interseção dos conjuntos não vazia, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado e conseguir remover a interseção quando ela está de modo repetido ali. Ou, às vezes, incluir uma interseção quando você acabou removendo tudo, que é algo que a gente viu dessa interseção aí de 3 conjuntos que sejam, né? Já o princípio aditivo, ele é, nesse caso, mais particular. O princípio aditivo, ele é o princípio da inclusão e exclusão para esse caso especial, quando a interseção é vazia, tá? Ó, interseção. Estão enxergando bem? Né? Tá bom assim do jeito que tá? Diminuir um pouco o zoom para o número não atrapalhar. Tá? Tá bom. Vamos para o próximo princípio, que é o multiplicativo. Alguém tem um comentário até agora? Tá maçante, gente? Eu estou falando muita coisa muito simples. Tá, ou tá ok? Me dê um feedback aí, por favor. Tá ok. Eu acho que tá ok também. Professor, só tem uma dúvida. Uhum. Como é que o senhor sabe que naquele problema era um problema de união? Porque a gente foi capaz de entender com a problemática, determinar os conjuntos que ajudavam a gente a obter a solução. Então, era simplesmente uma união. Qual problema você está falando? Do primeiro exemplo ou do segundo exemplo? Ou dos dois? Primeiro. Do primeiro? Então, acabava que ali já estava bem direto a associação dos elementos pertencerem a conjuntos que são disjuntos. Né? Você não tem um elemento que é filme e também é uma peça de teatro. Então, os conjuntos associados à peça e a filme são disjuntos, né? E a pergunta era essa. Eu sabia que era união porque era a pergunta, ela só foi formulada de um jeito um pouquinho diferente. Mas de modo bem direto, o que ele quer saber é a união dos dois conjuntos. É claro que ele maquiou um pouco, né? Porque ele não falou isso, eu quero saber a união dos dois conjuntos, o tamanho disso, mas eu quero saber quantos são os programas possíveis, né? Foi por isso. Então, faz parte da sua solução, do seu modo de pensar como se resolve uma questão, essa relação que os conjuntos têm entre si. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso já já, quando eu estiver falando sobre configuração. O que é uma configuração, tá? E aí você vai entender um pouco qual é a operação que ele está querendo, tá? E aí, no caso lá, foi a união. Beleza. Tá? Então, o princípio multiplicativo é o seguinte. Um evento A, ele pode ocorrer de M maneiras diferentes, tá? Então, um evento, na verdade, poderia pensar como um conjunto, né? Dentro desse conjunto específico, você tem M maneiras diferentes, M elementos ali dentro desse conjunto. Para cada uma dessas M maneiras aqui, você tem um outro evento para ocorrer. E nesse outro evento B, ou seja, nesse outro conjunto B aí, você tem N maneiras diferentes. O que a gente está interessado aqui no princípio multiplicativo é no número de maneiras de ocorrer o evento A seguido do evento B, tá? Então, o interesse que a gente tem quando se fala no princípio multiplicativo é a ocorrência dos dois eventos, tá? É diferente do exemplo 1, que aquele exemplo 1 você não tinha os dois eventos, cinema e teatro, acontecendo como uma possível solução. Era distinto, ou era cinema ou era teatro. O exemplo 2, em contrapartida, você tem as duas possibilidades acontecendo, você tem os dois eventos acontecendo. A gente vai ver isso aqui já já. De novo, o exemplo 2, no princípio multiplicativo aqui. Tá? Mas repara que aqui, você está interessado nesse par, quando você está usando dois eventos, tá? Então, você tem um evento A, dentro desse evento A, você tem M possibilidades.
Depois de você fazer algo desse evento A, você vai fazer um evento B. Então, por isso que eu chamo a atenção aqui, é o evento A seguido do evento B. Você faz as duas coisas. Se na sua problemática ocorre algo desse tipo, você pode utilizar o princípio multiplicativo para resolver. E o número de soluções é m vezes n. Vamos ver um exemplo. Na verdade, vamos ver um exemplo não. Vamos ver, entender isso aqui por um diagrama, depois a gente vê um exemplo que é justamente o exemplo 2 que a gente pode rever. Tá? O que a gente está interessado? O que eu acabei de falar é essa sequência aqui. Então, necessariamente ocorre alguma coisa do seu conjunto A e depois ocorre alguma coisa do seu conjunto B. Então, nesse conjunto A, você tem m elementos. Esse n de A, né? Vocês lembram, né? É o número de elementos que tem no conjunto A. Beleza? Esse n de A aqui é igual a m. Tá? Enquanto que o outro, vocês estão enxergando também, né? Aqui é n de B é igual a n. Tá? Então, você tem dois conjuntos. Eles têm lá os eventos ocorrendo, as possibilidades, né? O que importa é o seguinte, vai ocorrer alguém aí primeiro de A, depois vai ocorrer alguém de B. É natural vocês enxergarem que o número de possibilidades é m vezes n. Uma maneira de justificar isso é, inclusive, utilizando o princípio aditivo para isso. Tá? Como a gente pode pensar? Repara que, assim como a gente respondeu a questão lá do filme e cinema, ou seja, você fazer as duas coisas, repara que o E associa justamente aos dois eventos ocorrerem. É diferente do OU, que associa, naquele caso lá, ao menos, quer dizer, exatamente um dos dois, né? Então é o OU exclusivo que apareceu lá atrás, no exemplo 1. Mas aqui, o seguinte, para cada um dos eventos aqui, das possibilidades de A, você tem N possibilidades aqui. Então, esse parzinho aqui, esse segmento que aparece aqui, ele é uma possibilidade para a sua solução. O outro é essa daqui, é outra possibilidade. Por exemplo, é o filme 1 com a peça 2. É o filme 1 com a peça 1. É o filme 1 com a peça 3 e assim por diante. Então, aqui é aquela parte, quando eu fiz a partição, é justamente aquele conjunto. Aquele conjunto, não sei se eu ainda tenho ou se eu apaguei. Aqui. Aqui. Então, aqueles segmentos que eu fiz ali, que eu grifei de amarelo, é justamente um elemento que está aqui, ó. É um elemento que tem um filme 1 com algum elemento do conjunto das peças de teatro lá. Entendeu? Então, para cada um filme que você assiste, você vai ter N possibilidades para o outro conjunto. Certo? Então, você vai ter N possibilidades. Vamos voltar para o diagrama? Você vai ter N possibilidades para cá. Você vai ter N possibilidades agora associando ao seu segundo elemento do evento A. Você vai ter N possibilidades aqui. Você vai ter N possibilidades para o outro, assim por diante. Ou seja, qual é a sua solução? Pelo princípio aditivo, seria N mais N, mais N, mais N, mais N. Quantas vezes? M vezes N. Porque o N aparece M vezes. Aparece M vezes porque para cada elemento do seu conjunto A, que há M elementos, você tem N possibilidades aí de ocorrência do outro evento. Entenderam? Então, o princípio aditivo tem uma forte ligação com o princípio multiplicativo, porque o princípio multiplicativo se justifica pelo próprio princípio aditivo ali. Entendeu? Então, os princípios são muito bem relacionados, né? Cada segmento, então, esse negocinho aqui, esse segmentozinho aqui, que liga aqui para cá, é um par associado à solução. É uma possível solução aí. O que a gente está interessado é no número desses segmentos aqui. Entenderam?
Em outras palavras, esse segmento é o que a gente chama de configuração. Tá? Uma configuração, isso uma configuração viável para a solução, né, é o que faz um elemento pertencer à solução aí que você está querendo buscar. Tá? Então, como é uma configuração para o nosso exemplo 2? É um primeiro elemento aí ser um filme e é o segundo elemento ser uma peça de teatro. É isso que caracteriza esse segmento aqui. Entendeu? E é o que vocês conhecem da escola, aquela coisinha de botar um monte de tracinho. Vocês lembram disso? Bota um monte de tracinho e sai multiplicando as coisas? Sim. Lembram? Isso é justamente uma configuração. Isso que você bota esses tracinhos aqui é justamente chuveirinho? Não é muito chuveirinho, não. É justamente o que é uma configuração de uma solução. E aqui o que a gente vai pôr é o número de soluções para cada evento que há nessa configuração. Vamos ver melhor sobre isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá legal? Sim. Um segmento, então, significa o quê, professor? O segmento, o que é o segmento? Um segmento é isso aqui. Isso daqui é um segmento. Ah, tá. Pensando em segmento de reta mesmo. Isso. Esse segmento que está escrito aqui, você pode pensar como segmento de reta. Você tem dois pontos, é esse ponto e esse ponto, e você liga os dois. Isso é um segmento. Beleza. O segmento é uma solução. É um possível elemento do conjunto de solução. Entendeu? Show. Uhum. Então, tentando responder esse exemplo 2 por meio desse princípio multiplicativo, acho que vocês já entendem, lembram, né, do exemplo 2, é aquele que você pode fazer duas coisas, né? Na verdade, a primeira coisa aí que você faz é assistir um filme e depois assistir uma peça de teatro. Quantas são as possibilidades, né? Que é justamente isso que está escrito aí, né? Você vai assistir um filme e uma peça de teatro. Além disso, para cada um dos 5 filmes, há 4 peças de teatro, né? Então, aqui, o que seria aqui atrás, aqui você teria 5 elementos nesse conjunto A, e em cada Bzinho que aparecesse aqui, cada conjunto B, 4 elementos em relação às peças de teatro. Então, a solução é 5 vezes 4, né? Esse é o princípio multiplicativo resolvendo a sua questão. E aí, você poderia, talvez, usando algum conhecimento prévio, igual eu estava falando dos tracinhos, pensar o seguinte: bota 2 coisinhas aqui, e aí você bota aqui, opa, desculpa aí, você bota aqui, 5, 4, multiplica isso, dá igual a 20. Você responderia assim? Sim? Não? Não entendeu? Nunca viu isso? É algo natural para vocês responderem? Eu acho que sim. Que é bem parecido até com o que está aqui, né? Então, é natural a gente ver respostas assim. Mas o que eu acabei de explicar para vocês foi o porquê isso daqui é assim a resposta. Tá? Esses tracinhos aí, na verdade, eles representam para a gente configurações. O que é uma configuração? Nesse exemplo, é um par. É o par em que o primeiro vai ter as possibilidades de filmes para você assistir e segundo vai ter as possibilidades de peças para você assistir. Então, esse 20 aí Pelo seriam princípio multiplicativo, configurações possíveis. você tem 20 configurações possíveis. Entendeu? Beleza. Só que se você botar assim, simplesmente a sua resposta, 5 vezes 4 é igual a 20 e pronto, não está bem justificada, tá? Então, tem que explicar o porquê é essa configuração, tá? Então, quando se responde uma questão, você tem que primeiro explicar para o leitor como é a configuração, como é uma possível solução aí, tá? Então, você quer os pares, em que primeiro vai ter algum elemento do seu conjunto dos filmes e depois vai ter um elemento do seu conjunto das peças. Pelo princípio multiplicativo, esse termo pelo princípio multiplicativo ou pelo princípio aditivo que seja, porque vai aparecer isso já já também,
você pode sim se basear nele para aí sim você dar a sua resposta. Então, pelo princípio multiplicativo, a gente tem que 5 vezes 4 dar a resposta, tá? Então, mencione explicitamente qual o princípio você está usando e o porquê você está colocando aqui, por exemplo, 5, e por que você está botando aqui 4, e por que você está relacionando as duas coisas, tá? Que é justamente um pouquinho do que está escrito aqui. Bom, então, tanto o princípio aditivo quanto o princípio multiplicativo, o que a gente acabou de ver aqui foi envolvendo dois conjuntos, né? Então, eu sempre usei A, eu usei B, mas é claro que isso você pode estender para o número arbitrário de conjuntos aí, tá? Então, o princípio aditivo, se você tem esses N conjuntos, e você consegue particionar bem em esses N conjuntos, né? Ou seja, a interseção de dois deles sempre dá vazio, de quaisquer dois conjuntos que você tome, a interseção é vazia, o que seria mais ou menos assim, você separar em vários conjuntos aqui, não somente dois, e a interseção deles é vazia. E além disso, né, a união da solução que a gente quer. Então, o que a gente está interessado, né, se é na cardinalidade da união, simplesmente a gente somar a cardinalidade dos N conjuntos aí. Ok? É claro que se encaixa em problema que é justamente o princípio da inclusão e exclusão que a gente está interessado. É saber a cardinalidade da união desses conjuntos. O princípio multiplicativo. Você tem um evento AI, tá? Esse evento dentro dessas N possibilidades, né? Então você tem o A1 é o primeiro evento, o A2 é o segundo evento. Você pode pensar nessa série de eventos que ocorrem, igual no exemplo ali atrás era peça, era filme e depois era peça, ou seja, eram dois eventos que ocorriam, mas você pode generalizar isso, ter mais do que dois eventos, ele vai, assiste um filme, ele assiste uma peça, depois ele, sei lá, ele pode fazer mais o quê? Vai a um restaurante, e aí tem uma série de possibilidades de restaurantes para ele ir, aí depois ele vai a um shopping, existe uma série de shoppings, ele vai a uma loja, sei lá, você pode colocar aí inúmeras coisas aí. Cada um desses eventos, né, ocorrem de essa sucessão, né, vai acontecendo. Então, a solução que a gente está interessado é justamente nessa número de maneiras aí para que isso tudo ocorra. Então, você quer fazer tudo, né? E aqui, primeiro, você tem M1 possibilidades, que, na verdade, é o número de possibilidades da primeira ocorrência, do primeiro evento, o que seria mais ou menos aquilo que a gente olhou sobre filme, ele pode assistir 4 filmes, então, esse M1 é igual a 4, depois ele pode assistir 1 de 5 peças de teatro, então 5 é esse M2. Tá claro isso aqui, gente? E aí, assim por diante. Agora, porque esse I ali misturou, tipo, ali em cima assim, o evento AI pode ocorrer de N maneiras. Esse, tipo, o conjunto A e esse Izinho não tá bugando tá. na cabeça. É igual eu coloquei aqui em cima. Você entendeu isso aqui? A1, A2, até AN? São números o número de pares. Aqui em cima? Combinações, isso. Aí, Não. não. Aqui seria o número de eventos, o número de conjuntos que a gente está tratando. Então, aqui, por exemplo, seria o conjunto dos filmes. Aqui seria o conjunto das peças. Depois, o conjunto dos restaurantes, e assim por diante. Aqui é a mesma coisa, eu só escrevi um pouco mais direto. Então, eu botei esse AI, onde esse I é uma variável, e ela vai de 1 até N. Ou seja, ela é A1. Pô, essa caneta é muito boa. Caraca. A3, ó. Estão gostando, gente? Eu tô adorando isso aqui. Maravilha, maravilha. Ela vai até a N. Então, é só uma outra forma de você escrever isso daqui, que são os eventos, de um jeito mais simples. Simples no sentido de ser mais econômico. Não no sentido de ser mais visual, talvez. Enfim, mas é algo que a gente usa muito em matemática, tá?
Ok. Ali no. E aí? Continuando ali. Aí tá, beleza. Se A1, A2 e até a N são conjuntos tais que. Aí tem ali AI, interseção de A e J, aí seria a mesma coisa. Tá pegando aí um qualquer, dois conjuntos quaisquer, né? Isso aí. E verificar se a interseção a interseção é vazia. Aham, isso aí. Então, esse AI e AJ, na verdade, a única coisa que ele tem que satisfazer é que eles não sejam iguais. Então, você tem que pegar dois pares, ou seja, dois conjuntos aqui, e sempre a interseção de dois conjuntos que você pega tem que ser vazia. Tá? Outro patamar. Então, isso aí. Então, basicamente, você conseguiu particionar nesse primeiro, no princípio aditivo, né? Tá? E aqui esse M1, M2, M até Mn aí, é o tamanho desses conjuntos. Então, M1 é o tamanho desse conjunto A1. M2 é o tamanho desse conjunto A2, assim por diante. Em que aqui eu escrevi A1, A2 até a N, aqui eu resolvi colocar M1, M2 até Mn. Tá. Mas eles representam a mesma coisa. Show. A simbolização lá de conjuntos do lado de trás, lá de lógica? Pois é, né? Aqui, não, vou até dar uma pausa agora. Ó, eu até coloquei aqui, ó, se eu precisasse. Ih, caraca. Aqui. Oi. Entendeu? Eu posso fazer aqui agora os exemplos, posso fazer tudo aqui dentro. Existe X. Mas eu não sei se vocês vão gostar, porque a minha letra é bem ruim, né? Isso aqui é X, tá? Isso aqui é o meu I. Olha o meu I como é. Bom, vamos voltar para a aula. Tá. Então, show. Vamos lá. Entenderam o princípio aditivo, o princípio multiplicativo? Agora, até o final da aula, a gente vai ver exemplos e aplicações. Uma coisa usa o Google Tradutor. Tá bom. Então, vamos continuar. Ó, na sua estante, você tem 7 livros diferentes, tá? Todos os livros são diferentes. São de matemática, então você tem 7 livros de matemática e tem 5 livros diferentes de física lá. Ok? E aí, o que você quer saber? De quantas maneiras você pode escolher um livro de cada matéria? Repara que o que a gente tem que pensar para resolver uma questão assim? É entender qual é a configuração que a gente está interessado. Tá? É entender bem o que a questão está pedindo e entender o que faz um elemento estar na solução. É a partir daí que a gente entende a configuração. Então, o que é a configuração? A configuração é um par, onde um livro é de matemática e outro livro é de física. Não, ainda não é permutação. Permutação, a ideia era conseguir falar isso hoje. Eu não sei se eu vou conseguir. Comecei tarde, eu estou indo um pouco devagar. Sim. A ideia seria que, tipo assim, você tem um livro, e para cada um dos livros você tem 5 do outro. Aí, como você tem 7 livros, para cada 7 livros, entendeu? Não. Acho que é essa, né? Isso aí. Então, é simplesmente aplicar bem direto lá. É justamente isso que está escrito aqui, né? Ó, como para cada um dos 7 livros de matemática temos 5 livros de física, então você poderia aplicar aí direto o princípio multiplicativo. Ou seja, você entender primeiro a sua configuração, você consegue determinar direitinho quantos elementos vão apresentar aqui em cada uma desses seus eventos. Entendeu? Você tem 5 possibilidades no seu primeiro evento, depois você tem 7 no seu segundo. Uma coisa que é importante a gente observar aqui, qual é o interesse da questão? Ó, de quantas maneiras você pode escolher um livro de cada matéria, tá? Então, o interesse... Isso é a mesma coisa do que perguntar quantas configurações são possíveis? Quantas configurações são possíveis. E geralmente vai ser assim, tá? Quantas configurações são possíveis. Aqui você não está interessado... É claro que eu simplifiquei bastante a questão, poderia colocar bem mais embolado, e a ideia vai ser sempre essa, né? A gente, a cada hora, colocar uma restrição a mais, dificultar um pouquinho mais,
Mas, para fazer isso, tem que entender muito bem esses princípios aí. E saber ver quando você vai aplicar o princípio multiplicativo ou quando você vai aplicar o princípio aditivo. A gente vai ver exemplos que vão misturar as duas coisas. O interesse aqui é qual? É você ter, no final, 2 livros escolhidos. Esse foi o interesse. Então, por isso que a configuração tomada foi algo assim. Esse 5 vezes 7 está dizendo mais do que somente uma multiplicação de 2 números, porque 5 é o tamanho de um e 7 é o tamanho do outro conjunto. Eles estão relacionando a gente a configuração, que é o par. Então, tem um elemento aqui e um elemento aqui. Quantos são os possíveis elementos para estarem aqui? Quantos são os possíveis elementos para estarem aqui? Então, isso você vai ter a sua solução. O próximo exemplo. Na sua estante há 7 livros diferentes de matemática, 5 livros diferentes de física e 3 livros de inglês. De quantas maneiras você pode escolher 2 livros, com a condição de que os livros não podem ser da mesma matéria? Então, repara que a problemática é muito parecida, só adicionei uma restrição um pouquinho a mais. Sobre a pergunta sua, não sei se é o padrão de resposta, deixa eu voltar lá, que eu nem sei o que estava escrito lá. Isso, é isso aí mesmo, tá? Então, isso é o tipo de resposta que se espera, tá? É você falar o que é uma configuração, que é isso que está aqui, e é você explicitar qual princípio você usou, tá? Se simplesmente chegar e botar a resposta, 5 vezes 7 igual a 35. Tem gente que dá certo para isso, mas ó, não vou dar certo não, hein? Tá? Tem que explicar o porquê. Ó, eu tô falando, hein? Eu tô dizendo, não vai querer depois colocar só isso de resposta aí, e aí pronto, e vai querer chorar a nota não, tá? Eu tô falando isso por quê? Porque se você botar isso de resposta, tá, eu até consigo entender que você sabe. Mas o meu intuito não é só ver que você sabe, mas é ver que você sabe também explicar. E saber explicar não é só saber ter na sua mente bem claro o porquê e não conseguir transmitir. Então, por isso que é importante que você escreva com bastante cuidado as coisas, tá? Não sou mal não, gente. Eu estou aqui fazendo com que vocês tenham maturidade nesse momento, tá? E o senso crítico também. Pensa que é alguém que nunca viu a matéria. É mais ou menos assim que você tem que pensar numa solução. É claro que bem mais ou menos, né? Porque para quem nunca viu a matéria, né? Botar PM aí, o que é PM? Sei lá o que é PM. Tá. Polícia Militar. Ah, é verdade, PM é Polícia Militar. É verdade. Então, o próximo exemplo, né? A gente tem livros de matemática, de física e de inglês. A gente quer não pegar 3, mas 2 livros. Tá legal? E aí? Alguém sabe me responder isso? Eu vou direto, porque já está passando muito tempo e tem mais conteúdo para falar aí. Uma coisa que existe na análise combinatória também é o seguinte: não existe uma única forma de se responder, tá? É claro que não quer dizer que se você chegou à resposta certa, a sua solução está correta. Vai ver, você pensou de um jeito super estranho que nem faz sentido, mas chegou na resposta certa, tá? Mas também você pode ter feito certo diferente do gabarito, ou diferente do que o seu colega fez, tá? A gente consegue separar de modos distintos e obter a mesma solução. Separar no sentido meio que, às vezes, obter uma partição diferente, colocar restrições em modos diferentes, em momentos diferentes. Isso vai implicar em soluções iguais até, vai chegar na mesma resposta, mas o modo de se chegar lá é diferente. Entendeu? O Bruno colocou combinação de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, né? O Isaac colocou uma solução que eu entendo que ele colocou, porque ele botou multiplicações e botou somas. A gente falar de combinação agora
não vem muito ao caso, né? Não entra aqui no contexto, porque eu ainda nem defini o que é combinação, né? Mas uma combinação você poderia pensar nesse universo grande de possibilidades, pedaços menores. Então, pode ser que faça algum sentido. Pode ser que faça algum sentido, entendeu, Bruno? O que o Isaac colocou, que eu acho que é justamente o que está aqui também, é o seguinte: ele fez uma partição, pelo que parece, porque o que ele colocou aí, vocês estão vendo o chat? Ele botou assim, ó, 7 vezes 5, e aí eu entendo que a hierarquia dele tenha sido fazer a multiplicação primeiro, mais 5 vezes 3, mais 7 vezes 3. Então, quando aparece coisas assim, que tem soma e tem multiplicação, a gente consegue ver que os dois princípios estão aparecendo aí, ó. Princípio aditivo é soma, princípio multiplicativo é multiplicação. Agora, o princípio aditivo se aplica quando a gente consegue particionar a solução. O que seria essa partição da solução? É a primeira a gente entender essas configurações, né? Para depois sim a gente partir de fato para a solução. Então, a configuração é obtida por um par, certo? Sendo que um livro não pode ter a mesma matéria do outro escolhido. Então, o que isso quer dizer? Nessa configuração aí, o que você poderia pensar naqueles dois tracinhos aparecendo de novo, ok? Mas você tem que notar que o tipo de livro escolhido no primeiro não pode ser igual ao segundo, nesse par que você obteve, tá? Agora, quantas são as formas de a gente obter isso? Os dois livros devem ser de matérias distintas, né? Em outras palavras, essa configuração aqui, o que está querendo dizer é isso. Bom, então, o que é uma partição para isso? É você primeiro pensar, ok, eu estou interessado nos livros de matemática e física. Quando você consegue restringir a esse seu universo, ou seja, você não esquece que tem livro de inglês na história aí, esquece isso aqui, você recai num problema que você já sabe resolver, que você fez no exemplo passado. No exemplo passado, isso, né? Então, você está interessado aqui nessa parte, nas duplas, né, nos pares de livros que são de matemática e física. E aí vem o 7 vezes 5. Beleza? Que é o que justamente o Isaac colocou, né? 7 vezes 5 foi primeiro ali. Tanto faz a ordem, né? Eu poderia ter colocado 7 vezes 3 primeiro, depois 5 vezes 3, enfim. Mas, pensando assim, matemática e física, 7 vezes 5 é o número de possibilidades de pares de livros em que veio um de matemática e um de física. A outra parte é o quê? Matemática e inglês. Matemática e inglês, a gente tem 7 vezes 3 possibilidades. Porque, assim como o anterior, você esquece agora que existe livro de física e você recai no problema do exemplo anterior. Depois você vai e pensa nos livros de física em inglês. E aí você passa a ter as 5 vezes 3 maneiras. Entenderam como isso daqui foi útil para a gente fazer essa solução? É justamente obter essa partição. Certo? Então, aqui é a dupla física e matemática, aqui é a dupla matemática e inglês, e aqui é a dupla física e inglês. Então, foi essa partição feita. E aí, com isso, para cada parte, a gente sabe obter, sei lá se é isso, eu acho que eu fiz errado, né? Isso aqui é o quê? Matemática e inglês, então é isso. Então, é essa contagem do número de elementos que estão ali. Essa daqui é a contagem do número de elementos que estão aqui, essa do número de elementos que estão aqui. Então, pronto, você já obteve cada partezinha, e isso daqui veio pelo princípio multiplicativo. Então, pelo princípio multiplicativo, a gente obtém o número de configurações para cada parte. E agora, pelo princípio aditivo, a gente obtém o número de soluções para todo o problema apresentado. Entenderam? E é basicamente o que está aqui agora. Então, observe que cada maneira realmente satisfaz uma dos 3 tipos destacados no slide anterior. Ok? E, além disso, não há
maneira que esteja em mais de um tipo apresentado. O que está escrito aqui? Em outras palavras, é que não tem uma configuraçãozinha que está aqui nesse conjunto que esteja nesse, ou que esteja nesse, certo? Então, de fato, a interseção é vazia. E outra é que, de fato, o todo dá a solução. Beleza? Não existe outro tipo de possibilidades aqui. Ok? Ou seja, isso, de fato, é uma partição do conjunto solução. Então, pelo princípio aditivo, a gente tem essa quantidade de maneiras e é justamente o que o Isaac colocou aí no chat. Entendeu? Beleza? Professor, é uma partição porque se a gente juntar tudo, dá um conjunto universo, né? E, além disso, a interseção é vazia. Isso aí. Ok. Partição tem sempre que ter essas duas coisas. Tá? Se alguém falar a partir de agora para você, partição, é isso. A união é o todo, a interseção é vazia. Beleza? O próximo exemplo. Quantos anagramas podemos formar com a palavra chinelo, de modo que as vogais estejam juntas? Alguém já levou chinelada aí, ó? Botei por causa disso aí, ó. Chinelo. Então, anagrama, vou voltar primeiro. O que significa a palavra anagrama? Vocês sabem o que significa isso? Anagrama? Não é diagrama. São várias palavras formadas de um. Eu sei o que é, mas eu não sei explicar. É tipo, tem a palavra arara, aí são as palavras que dá para fazer com arara. Uhum. Isso aí. Então, anagramas sempre você associa a uma outra palavra, né? Quantos anagramas podemos formar com a palavra? Então, repara que anagrama e tem que estar ligado exatamente a alguma palavra aí. Anagrama. Isso aí, Isaac. Então, é você pegar uma palavra e você embaralhar ela quantas formas seja possível. Entendeu? Uma coisa que você tem que notar é que o que é o conjunto de solução em associado? Repara que a gente está interessado nos anagramas, né? A gente está interessado, então, no número de elementos de um conjunto. Tá? Um conjunto, você vai ter o que de elemento ali dentro? As letras? As letras? Na verdade, talvez você consiga com as letras juntar aí de alguma forma e tudo mais. E formar as palavras, mas não. Porque repara que você tem os anagramas, ele está muito linkado à palavra chinelo. Tá? Então, o seu conjunto aqui associado à sua solução são as palavras que podem ser formadas com essas letras aqui do chinelo. E então você tem a própria palavra chinelo, e aí você pode ter outra palavra, H-C-I-L-O-N, é uma outra palavra, e aí você vai ter inúmeras palavras aqui associadas a essa palavra chinelo. Cada palavrinha é um elemento, tá? Isso aqui é um único elemento. Tá? Então, você está interessado nesse conjunto cuja solução, cujos elementos sejam essas palavras aí. Vocês estão escrevendo para caramba aí no chat, hein? Então, vocês estão botando aí fatorial, colocando sei lá o quê, tererê, tororó. Mas, professor, Fala. supondo que você coloca, por exemplo, coloca essa questão aí numa prova. E aí a quantidade de palavras que eu penso é diferente da quantidade de palavras que o Miguel pensa. A quantidade de quem? A quantidade de palavras que eu penso é a quantidade de palavras que o amiguinho consegue pensar, colocar nesse conjunto. A resposta vai ficar diferente. Você pode repetir de novo? Ou picotou, ou em algum momento eu não entendi. Então, supondo que você colocasse essa questão numa prova, numa avaliação. Uhum. E aí, na hora de formar o conjunto, eu vou ter que pensar ali as palavras. E se a quantidade de palavras que eu consegui pensar for diferente da quantidade que a outra pessoa conseguir pensar? As respostas vão estar diferentes. Um dos dois está errado. Tá, Os dois podem chegar de modo diferente a uma mesma solução. O que é natural, aqui a gente vê muito acontecer isso,
é você entender de um jeito diferente do que a questão está pedindo, e aí acaba que você faz de um jeito que obtém um número, não está correto, não porque você fez errado, mas porque você entendeu errado o que foi pedido. E aí acaba que o seu conjunto fica diferente. Ou você não se deu conta de, às vezes, ter algum elemento repetido ali. E é isso que eu queria chegar aqui. Então, repara que elemento desse conjunto de solução é uma palavra. Você não pode ter duas palavras chinelo ali naquele conjunto, porque vocês lembram que o conjunto tem que ter elementos distintos? Então, você só, o chinelo, a palavra chinelo mesmo só pode aparecer uma vez. A palavra ali, que é a outra que eu escrevi estranha ali, só pode aparecer uma vez. E assim por diante. Tá? Então, vamos pensar como se obtém a solução aí. O Bruno colocou... Entendeu o que eu falei? Acho que foi Iago que perguntou, não foi? Foi feio. Entendeu o que eu falei? Sim. Não, acho que eu também tava. Acho que eu vi um pouco, porque ele, por exemplo, quando você falou que tem que colocar palavras, eu fiquei pensando, tem que botar a palavra que exista de verdade no dicionário para a língua portuguesa. Aí você estaria agregando mais coisas, né? Ah, tá. Ali no caso tu botou uma palavra, tipo, só a combinação de algarismo ali, de algarismo de letras. Ah, tá. Não, beleza. Eu tava me limitando aqui sem. A palavras que têm algum significado, né? Aí você teria que adicionar mais informações no seu enunciado. Tá? Beleza? Então tá. Aí a gente não quer saber somente quantos são os anagramas da palavra chinelo. Aqui a gente impõe uma restrição a mais. É aquelas em que as vogais sempre estejam juntas. Então, por exemplo, a palavra chinelo não vai aparecer nessa solução, concorda? Sim. Porque as vogais estão separadas aí, ó. Então as vogais têm que estar juntas aí. Todas as vogais juntas. Tá, então, aqui eu entro num assunto que é o seguinte. Assim como no exemplo anterior, a gente separou, né? A gente conseguiu obter aquela partição aqui, né? Essa expressão associava a gente partição, a gente fez com cuidado, né? Com calma. A gente fez separando, tá? Vamos pensar nas possíveis soluções aqui. E aí a gente foi capaz de obter possíveis conjuntos para obter aquela resposta. Foi assim que a gente pensou esse exemplo. Nesse daqui, e isso vai aparecer muito, na verdade, em todos, quase, também, você tem que fazer por partes, tá? Faz ela de um jeito que a restrição que você esteja vendo no momento seja necessária para você dar continuidade a ela e seja simples de você fazer. Sempre do mais fácil para o mais difícil, tá? Vamos pensar primeiro, não nessa questão, não nesse exemplo 5, mas no exemplo anterior, tá? Que eu nem coloquei aqui. Mas pensar simplesmente nessa pergunta aqui. Quantos anagramas podemos formar com a palavra chinelo? E aí esquece esse de modo o quê? Blá, 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 porque isso é uma restrição a mais que eu quis colocar, tá? Eu só quero resolver essa questão aqui. Quantos são os anagramas da palavra chinelo? O que a gente tem que pensar? Numa Continua aí, gente. Configuração? Isso, configuração. Tá todo mundo entendendo? Para responder uma pergunta, a gente tem que primeiro entender qual é a configuração. E aí, para essa questão aqui, qual é a configuração? Essa questão que eu só quero saber quantos anagramas da palavra chinelo. Uma configuração é... Alguém quer falar? O número de possibilidades de combinações possíveis. Não. Uma configuração não é o número de possibilidades, não. A quantidade de combinações possíveis. Não, também não. Uma configuração é uma palavra. É uma palavra que pode ser obtida com essas letras aqui, ou seja, com a letra C, com a letra H, I, N, E, L, O, com tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso. Isso é uma configuração. Então, uma configuração é uma palavra obtida de 7 letras, cujas letras são C, H, I, E, N, L, O. Entendeu? Isso é uma configuração.
Por isso que, como eu estava falando ali no passado, no slide passado, a gente usava aqueles tracinhos para representar justamente uma configuração. Era uma palavra ali. E aí o que se tem que notar é o seguinte, é uma palavra. Então, a palavra tem uma primeira letra da palavra, tem uma segunda letra da palavra, tem uma terceira, uma quarta e assim por diante. São quantas mesmo que eu falei? São 5? 6, 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7, né? Então, são 7 posições. Então, é uma palavra com 7 caracteres que você vai escrever e todas elas são distintas. Todas as letras são distintas aqui. Eu ainda não entrei no assunto em que há repetição das letras aqui. Isso eu vou falar um pouquinho depois, tá? Mas é isso, são 7 letras distintas. A gente quer saber quantas são as palavras possíveis. Então, como a gente vai responder essa questão? Pelo princípio multiplicativo. Para a primeira posição, a gente tem 7 possibilidades. Nenhuma letra foi utilizada até então. Quando você vai escrever uma configuração, quando você vai escrever uma palavra genérica. Então, uma palavra genérica aí desse seu conjunto de solução começa com uma letra dentre 7 possíveis. Que é justamente o que o Bruno falou aí, botar tracinho. Tudo bem, vamos botar tracinho aqui. O problema não é o tracinho, é não entender o que o tracinho está se referindo. O tracinho se refere a justamente uma configuração, tá? Então, é você entender que para você escrever uma palavra genérica, que é isso que está representando aqui mais ou menos, você tem, então, no seu conjunto, lá na sua caixinha guardada, 7 letras. E aí você vai ter 7 letras para a primeira posição, 6 letras para a segunda, porque uma das 7 já foi utilizada e veio para cá, ela não vai ser repetida, e sobraram 6, então, para cá, depois 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1, e pelo princípio multiplicativo, a resposta é o produto disso tudo. Entenderam o que eu falei? Então, isso é a solução desse primeiro pedacinho aí, dessa primeira questão aí, que não tem essa restrição aqui, de modo que as vogais estejam juntas. Tá? Não é isso. É esse 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, é só para responder quantos são os anagramas da palavra chinelo. O que isso é, que é o fatorial que o Bruno colocou ali, eu vou falar já já também, tá? Mas, tá claro isso? Sabendo disso, vamos ver agora essa restrição a mais que eu coloquei, que é essa em que as vogais estejam juntas. Então, como é uma forma de se pensar? É como eu estava falando, a gente tenta fazer o mais simples possível, do mais simples para o mais completo possível, né, que é o que a questão pede. Então, você quer obter anagramas da palavra. Você quer que vogais estejam juntas. Então, um jeito de se fazer é separar o que é vogal do que é consoante, né? Então, a gente tem 4 consoantes e tem 3 vogais. Esse 4 para um lado, 3 para o outro, que o Bruno botou no chat aí, isso de tá para um lado e tá para o outro, a gente tem que entender bem o que significa, que acho que é algo mais ou menos vai estar aqui, tá? Então, uma possível estratégia é a seguinte, é essa sequência de 4 passos aqui para vocês fazerem, tá? Então, primeiro, remove as vogais da palavra. Então, esquece que na palavra tem a letra I, tem a letra E, tem a letra O. Esquece. Então, é uma palavra que é C-H-N-L. Essa é a palavra. Tá? É uma palavra com 4 letras distintas. Tá? Então, é esse o primeiro passo. Depois, verifique os anagramas das consoantes. Quantos são os anagramas aqui? É exatamente a questão anterior que eu fiz quando eu perguntei os anagramas da palavra chinelo, né? Mas agora é uma palavra diferente, que é essa que só tem 4 caracteres. Então, sabendo fazer isso, você tem todos os anagramas dessa palavra aí, que não tem vogal. São palavras com essas letras aqui. E aí, aqui para resolver, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Então, isso é a resposta desse pedaço aqui. Isso dá a resposta disso. Tá. Agora, esquece isso que a gente acabou de fazer. Pensa só nas vogais, que elas já ficaram separadas, né? E vão fazer os anagramas das vogais. Fazer os anagramas das vogais significa o quê? Você tem as vogais que são o I, o E e o O.
Os anagramas das vogais, vocês concordam que associam para a gente palavras distintas também? Você tem E, I, O, você tem E, O, I, você tem I, O, E, e assim por diante, né? Ou seja, a quantidade é 3 vezes 2 vezes 1, certo? Agora, aqui vem a parte mais interessante, que é, uma vez que você já determinou esses anagramas aqui das consoantes, e você determinou os anagramas das vogais, é você encaixar as vogais entre as consoantes. A gente quer que as vogais estejam sempre juntas, certo? Então, pensa que essas consoantes aqui, você tem esse número de possibilidades, descritas com essas letras aqui. É 4 vezes 3 é 12, vezes 2, 24. Tenho 24 possibilidades de palavras escritas aqui somente com as consoantes. Para cada uma dessas palavras, pensa que pega uma delas. Por exemplo, essa daqui. Então, eu vou pôr aqui C, H, N, L. Tá? E aí, você, nesses espaços entre as vogais, você vai encaixar esse bloquinho de vogais. Então, esse bloquinho de vogais aqui, desses anagramas, você encaixaria aqui. Ou você encaixaria aqui. Ou você encaixaria aqui. Ou você encaixaria aqui. Ou você encaixaria aqui. Então, para cada uma das possibilidades de espaço a serem colocados esses bloquinhos, esse bloquinho das vogais, você vai ter os anagramas das vogais aí dentro delas. Então, para cada palavra, para cada anagrama envolvendo somente as consoantes, você vai ter uma série de possibilidades aqui de posições para colocar os anagramas das vogais. Então, por exemplo, uma possível solução é aquela que tem C, tem H, e aqui tem E, I, O. E aqui continua, tem o N, tem o L. Então, repara que aqui eu meio que encaixei aqui dentro, entre as consoantes, um bloquinho das vogais. Então, para cada uma palavra das consoantes, existem quantos anagramas aí possíveis das vogais? 3 vezes 2 vezes 1. Mas quantos espaços esses vogais, esses bloquinhos podem entrar? Então, eles podem entrar aqui, 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 aqui ou aqui. Certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso tudo aí você tem que tratar agora com o seu princípio multiplicativo para obter a sua solução. Vamos ver de modo mais pontual aqui, tá? Então, o passo 1, lembra que era remover as vogais, né? Então, queremos saber quantos anagramas há com as 4 consoantes. E depois, uma configuração é uma palavra das 4 consoantes, né? Então, é esse C, N, H, L aí que a gente obteve aí, por exemplo, uma configuração que envolva somente as consoantes. Então, para a primeira posição, temos 4 possibilidades, para a segunda, 3, para a terceira, 2, para a quarta, 1. Isso daqui vai dar a gente justamente aquele 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o número de anagramas que envolvam somente as consoantes. Então, pelo princípio multiplicativo, a gente tem essa quantidade aqui de anagramas das consoantes. Depois, vocês lembram, foi ver os anagramas somente das vogais. E é bem similar, né? Pelo princípio multiplicativo, né? Até botei aqui similar ao anterior, a gente tem 3 vezes 2 vezes 1 anagramas que envolvam somente as vogais. Note, que é o que eu estava falando dos espaços lá, que há 5 espaços possíveis para alocar os anagramas das vogais. Lembram que foi isso que eu coloquei aqui? Aqui os 5 espaços aqui. Uma vez que você tem os anagramas das consoantes, você tem agora 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Cada um desses espaços, que foram essas bolinhas que eu coloquei, você pode adicionar um bloquinho de vogal.
Então, e quais são esses espaços, né? É antes da primeira consoante, é entre a primeira e a segunda, e assim por diante, tá? E aí, pelo princípio multiplicativo, então, você tem o número de anagramas das consoantes. Além disso, você tem 5 espaços possíveis. Para cada um dos 5 espaços possíveis, você tem os anagramas das vogais para colocar ali. Então, olha como o princípio multiplicativo é mágico, né? Você meio que faz tudo separado e junto e fica uma beleza só. Entendeu? Não entendi o que o Bruno falou. Qualquer as consoantes estejam juntas também, são só... Desculpa, não entendi não. Bruno, eu vou dar continuidade aqui, tá? Entenderam esse exemplo, essa solução? Eu quis fazer ela bem passo a passo para justificar um pouco com vocês como a gente constrói uma solução. É realmente esse passo a passo sendo obtido aí. Aí você pode me perguntar, beleza, é a única forma de obter a solução? Não. A resposta é não, não é a única forma. É uma forma que eu estou apresentando aqui. Você poderia pensar em, talvez, em saber quantas são essas formas de obter os anagramas, né, da palavra, de modo que as vogais estejam sempre juntas, na verdade, pensando no complementar, que é uma coisa que a gente vai ver, que eu acho que não vai dar tempo de eu completar a aula hoje, né, porque eu tenho muitas coisas para falar ainda e eu vou interromper já já. A aula que vem eu dou continuidade. Mas é a gente pensar no complementar. O que a gente pensaria do total, ou seja, do número de anagramas que existe com essa palavra chinelo, você remover as possibilidades que são aquelas em que as vogais estão separadas. Então, às vezes, a gente pensa assim numa solução. Não pensa de modo construtivo, ou seja, de fato, obter essas configurações que dão a solução, mas é obter as configurações que não dão a solução e pegar do total, que é aquela que não tem nenhuma restrição grande ali, você tirar aquelas que você não quer, que nesse caso aqui seriam remover aquelas em que as vogais estão separadas. Entendeu? Mais um exemplo. Bom, vamos ver até onde eu consigo ir até das 8 horas, tá? E aí eu paro onde a gente estiver. Tá legal? Vocês estão entendendo o conteúdo da aula de hoje? Consegui entender até. Beleza? Tá bom. Sobre o que o Bruno colocou no chat ali, né? Isso que o Isaac estava falando. Tá bom. Bom, o próximo exemplo. De quantas maneiras podemos distribuir N objetos diferentes em 2 caixas diferentes, de modo que nenhuma caixa fique vazia? Esse tipo de exemplo aqui, ele é justamente isso que está falando do complementar. Vai aparecer ele aqui, tá? Vamos entender primeiro a questão de novo, né? Então, você tem N objetos distintos aí, você pode pensar em N bolinhas distintas aí, e você tem 2 caixas distintas. E aí você quer distribuir as bolas nessas caixas. Então, de quantas maneiras podemos distribuir essas N objetos diferentes em 2 caixas diferentes, de modo que nenhuma caixa fique vazia? Um jeito de se resolver isso é o seguinte, então, o primeiro passo para você resolver uma questão de análise combinatória é você entender qual é a configuração da solução. Como é um elemento que está no seu conjunto de solução. De novo, a gente não quer listar as soluções, todas as possibilidades. A gente não quer fazer isso. Imagina se eu fizesse isso no exemplo anterior. E era uma série de multiplicações grandes ali, né? Quantas são as possibilidades? São muitas, então a gente não quer listar isso não, tá? Então, primeiro, a gente tem que entender como é a cara de um elemento que está dentro desse conjunto, tá? Note que as configurações podem ser separadas da seguinte forma. Então, A é o conjunto aí, né? Uma caixa possui todos os objetos. B, nas 2 caixas há objetos. Isso é uma configuração possível para você pensar em relação à distribuição das bolas nas 2 caixas, tá? Você quer distribuir as bolas nas 2 caixas.
Como são as possíveis maneiras de fazer isso? São essas. É você distribuir as bolas de modo que uma caixa sempre tenha todos os objetos, ou seja, isso quer dizer que necessariamente uma caixa não vai ter objeto. E outra é que é o contrário do A, né? É quando você tem o quê? As duas caixas você tem objetos. Então você poderia pensar o que o universo aqui não ser exatamente o que a questão está pedindo. Isso, o A é o inválido, perfeito. Mas você pensar esse seu universo como sendo aquele conjunto que tem todas as formas de você distribuir os objetos ali dentro, das duas caixas. E aqui você obtém uma partição no seu conjunto A e o seu conjunto B. O que a gente está interessado é nesse conjunto B aqui. Então, o que a gente pode tentar fazer é, do total, remover esse conjunto B. Perdão, conjunto A. Entendeu? Então, é isso que a gente está interessado quando a gente pensa no complementar. Agora, como a gente obtém isso? Às vezes, fazer dessa forma do complementar é muito mais simples. Eu vou, daqui a 2 aulas, como eu falei, é uma aula que meu intuito é só fazer exercício. Então, a gente vai conseguir explorar bastante dessas coisas aqui, de usar complementar, usar esses princípios misturados aí, enfim. Mas vamos ver aqui nesse exemplo como é que fica. Pelo princípio aditivo, né? A gente tem que a soma da cardinalidade desses dois conjuntos aqui dá justamente todas as possíveis distribuições das bolas ali, certo? Ou seja, isso aqui, a distribuição dos N objetos. Agora, como isso pode ser calculado? Então, suponha que uma caixa, né? Suponha uma caixa seja rotulada por C1 e a segunda caixa seja rotulada por C2, tá? Então, a primeira caixa é o C1, a segunda caixa é a C2. E aí, como é uma configuração aí? Uma configuração é uma atribuição dos rótulos para N objetos. Então, o que você poderia pensar? São N objetos, não é? Distintos. Então, você tem um primeiro objeto aqui, tem um segundo objeto aqui, um terceiro, um quarto, e assim por diante. Ou seja, você tem N objetos. Então, uma configuração aqui vai dizer a gente o seguinte: é uma sequência de rótulos entre C1 e C2 para esses N objetos. Entenderam o que eu falei? Em outras palavras, você vai ter aqui, por exemplo, um exemplo de solução é esse objeto está na primeira caixa, esse objeto na segunda caixa, esse objeto na segunda caixa, na primeira caixa, assim por diante. Entendeu? Então, é nesse entendimento aí de uma configuração, a gente consegue obter essa solução aqui. Para esse caso genérico, que é sem pensar de se é um elemento de A, se é um elemento de B, tá? Mas pensando assim, nessa distribuição aí a la Bambu das bolas, ou dos objetos, né? Você tem, então, para cada objeto, duas possibilidades. Então, você ter esse 2 aqui significa você pode colocar esse primeiro objeto ou na caixa 1 ou na caixa 2, ou seja, você tem duas possibilidades. Na segunda, você tem duas possibilidades também, e assim por diante, ou seja, você tem N objetos. Para cada objeto, você tem duas possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, você tem 2 elevado a N distribuições dessas N bolas. É claro que o nosso interesse não é nesse 2 elevado a N, porque repara que esse de modo que é uma restrição que a gente está impondo. O que primeiro a gente calculou nesse 2 elevado a N é o número de distribuições que existem ali das N bolas. Tá? Então, mais que a gente entendeu antes, né, que esse conjunto A e esse conjunto B dá justamente uma partição da solução. Então, esse A são aquelas configurações em que uma caixa possui todos os objetos. A B é o complementar disso, né? É quando ambas as caixas têm objetos. O que a gente está interessado é nisso, é o tamanho de B. Então, o que a gente tem que fazer é pegar esse total, 2 elevado a N, e tirar
esse conjunto, né, a cardinalidade do A. E quantas são as formas? É simples esse daqui, ó. Quantas são as... Pô, mas desenho feio essa seta aqui, né? Aqui. Então, o que a gente quer nesse A é simples da gente obter. Quantas são as formas de você ter todas as bolas ou todos os objetos em uma única caixa? 2. Ou todos os objetos eles vão estar na caixa 1, isso vai implicar na caixa 2 não ter nada, então vai estar tudo aqui, né? Ou o contrário, é aqui não ter nada e na outra caixa todo mundo. São 2 porque as caixas são distintas, tá? Então repara que a precisão aqui é forte. Objetos diferentes, caixas diferentes. Quando envolve caixas iguais, objetos iguais, o problema é um pouquinho diferente. A gente vê isso no futuro. Mas isso daqui é um exemplo de complementaridade que aparece e que vai ser útil muitas das vezes. Entendeu? Entendeu? Então é isso. Na aula que vem eu parto daqui, eu continuo daqui sobre permutações simples. Eu queria falar tudo em uma única aula, mas enfim. O que eu recomendo que vocês assistam, né, vocês vão estudar até a próxima aula, então é bom talvez até se preparar para a próxima aula, tá? Termina de assistir esse vídeo, essa aula 9 no YouTube, tá? Lá nessa aula 9, nas aulas assíncronas sobre FMC, tem lá, em 1 hora eu falo sobre isso tudo. Desde o princípio lá atrás, o início da aula, e eu vou até o final da aula quando eu falo sobre combinação, tá? Termina lá que na próxima aula eu vou começar já a partir desse assunto, eu vou falar sobre permutações simples, e aí eu vou tentar juntar, inclusive, o conteúdo da próxima aula também, para eu falar tudo na próxima aula. E eu peço, por favor, que vocês cheguem na hora, tá? Então, para eu começar mais cedo, vou tentar começar, tipo, 6 horas em ponto, tá? Para conseguir aproveitar todo o tempo da aula. Beleza? Gostaram do tablet? Pô, sensacional, né? Eu adorei o tablet. Ficou travado uns 5% ali, bateria boa. Não, mas tá... É melhor você não deixar ele no carregador, pô, senão a bateria dele vai acabar viciando. o Felipinho falou a mesma coisa, mas tava com 20 e pouco por cento. Sim. Agora tirei. E aí eu achei que não ia funcionar, mas enfim. E maneiro, né? Ó. Quer aprender a desenhar comigo? Muito bom, professor, muito bom. Pronto. Então, beleza, gente. Eu Professor, tenho que usar outras cores, né? Fala. qual a aula síncrona que você pediu para eu olhar mesmo? Tô olhando Eu falei aqui. para olhar a aula assíncrona, a aula 9. É a mesma aula, a aula 9 lá. Tá. Eu vou escrever aqui, ó. Um belo arco-íris, professor. Professor do Todas as arco-íris, tem cores 7 tudo. cores aí. Se vocês não viram, é porque vocês não têm a capacidade de ver 7 cores assim. Tchau. Pronto. Valeu, professor. Valeu, gente. Tá, Valeu, até terça, né? Hoje é quinta. Isso, até Isso terça-feira. aí. Valeu, professor. Tchau, gente. Valeu. Valeu, um abraço. Eu vou postar a lista disso também. Tranquilo. Mas, Professor. sim, Você vai postar o gabarito das avaliações? vou. Então, a minha ideia é essa até. Eu falei um pouquinho antes de você chegar, eu acho. Eu vou postar o gabarito da prova. Da V1 postei gabarito? Acho que eu postei. Postou Gostei. sim. Eu vou postar o gabarito da prova, então. Aí vocês olham. Se vocês não concordarem com algo, acharem algo estranho, comentem. E aí na aula que eu estiver falando somente de exercício, a gente conversa um pouquinho sobre essa prova. Mas, Caso professor, surja a dúvida de vocês. tu Sim. sabe quando que tu vai postar? Porque a gente não recebe notificação de quando tu posta. Eu posso avisar vocês, então. O que eu recomendo é que vocês entrem sempre no Classroom para ver se tem alguma atualização lá, tá? Tranquilo. Não só por Recebe conta atualização, disso, não? Eu recebo direto. Tudo que ele posta aparece. Então, mas dentro do mesmo tópico, eu acho que não. Ah, tá. É verdade. É no mesmo tópico. Não Então, aparece. assim, vocês recebem a primeira postagem minha no tópico, né? Isso. Sim, Se isso. você Agora, falar se eu- assim, acabei de postar o gabarito, vai aparecer para mim. Mas se você só fizer a alteração e puser o gabarito lá dentro, aí
não É só aparece. se você postar no mural, tipo, eu acabei de colocar o gabarito, aí aparece a mensagem no e-mail. Tá, eu posso pôr, não me custa nada fazer isso, não. Mas entra Tranquilo. sempre lá também, tá? Já. Falou. Tá Valeu, bom, pessoal. valeu, pessoal. Boa Boa noite aí, noite. Até bom a final de semana. gravação. Valeu. Bom final de Valeu, semana a boa todo mundo. noite.